Olá, pessoas bonitas, tudo bem? Meu nome é Letícia Lopes Santos, sou biomédica e imaginologista e aqui está então a segunda parte da nossa aula de cintilografias mais comuns. Se você não assistiu a primeira, corre lá e veja antes. É importante frisar aqui que o objetivo dessa aula não é capacitar ninguém a interpretar exames e nem sequer substitui o conhecimento médico especializado no assunto. Todas as considerações realizadas acerca dos exames são apenas para a gente poder entender como funcionam os radiofármacos naquela situação clínica, né, no organismo, para entender superficialmente também os protocolos que podem mudar de local para local, tá certo? O objetivo aqui é a gente abordar esses exames de maneira geral, com conhecimento relevante apenas para os biomédicos. E ainda assim, o que é falado neste vídeo não se compara à obtenção de conhecimento que a gente tem durante o estágio curricular na área de medicina nuclear para biomédicos, né? No estágio a gente aprende a prática, aprende os protocolos, aprende a programação nas máquinas, aprende a lidar com situações do dia a dia em relação ao paciente, em relação a outros profissionais. Isso aqui é apenas um geralzão para dar uma ideia do que a gente tem que saber de conhecimento para começar ou para embasar melhor o estágio curricular na área. E o que cabe ao biomédico não é laudar. Então, de maneira alguma, o que será dito aqui corresponde ou corresponderá a interpretações, né, de laudos realizados por médicos nucleares ou ao ensino repassado em residências médicas dessa especialidade, tá bom? Então, nessa aula aqui, a gente vai falar sobre cintilografia cerebral, renal, pulmonar, cintilografia de tireoide e linfocintilografia de mama. Vamos lá? A cintilografia cerebral é um exame que pode ser realizado com pelo menos 3 radiofármacos diferentes. O HMPAO, o SCD ou o Trodat, todos eles são marcados com Tecnesse 99 metastável. Esses radiofármacos são lipossolúveis e atravessam a barreira hematoencefálica para avaliar o metabolismo cerebral. Como esse exame avalia a função e o metabolismo cerebrais, o paciente tem que ficar de repouso em um ambiente com mínimos estímulos visuais e auditivos. Então, pega-se um acesso venoso no paciente e aí depois ele vai para uma sala e fica isolado, né, no escuro. Essa sala também ele não pode fechar olhos nem ouvidos, né, não pode falar com ninguém. E aí ele fica ali cerca de 30 minutos. Após esse tempo, ele é injetado então com um radiofármaco nesse acesso venoso que já era pré-existente. E aí sim, depois de injetado o radiofármaco, ele volta para essa sala, fica de meia hora a 45 minutos. E nesse tempo, após esse intervalo de tempo, então a gente realiza o estudo tomográfico, que é o SPECT. E o posicionamento do aparelho junto ao crânio, a máquina ela vai girando, então o paciente tem que ficar imóvel para não prejudicar a aquisição das imagens. É um exame mais chatinho, porque tem muitos protocolos para atividade cerebral, ela não atrapalhar o próprio exame, né? A análise do exame. É por isso que o paciente fica num ambiente sem estímulos. É um exame indicado para localizar focos de epilepsia, diagnóstico precoce e controle terapêutico de AVCs, demências vasculares e doença de Alzheimer. Também é capaz de identificar danos cerebrais por drogas e confirma morte cerebral, porque além de ser um exame que avalia a perfusão, ou seja, o fluxo sanguíneo no órgão, ele também avalia a atividade cerebral, né, a função. Além disso, pode ser utilizado para investigação de depressão, esquizofrenia e também transtornos obsessivos compulsivos. Aqui eu coloquei para a gente poder ver a comparação entre o exame normal e alterado feitos com HMPAO marcado com Tecnesse 99 metastável. Então, à esquerda, a gente tem o exame normal, onde a gente vê uma distribuição homogênea do radiofármaco e a predominância pela hipercaptação, né, numa atividade cerebral boa, com bastante perfusão,
ou seja, que corresponde às cores vermelho, laranja, amarelo, as cores quentes, e um exame alterado à direita indicativo de AVC, onde as regiões hiperperfundidas, ou seja, aquelas correspondentes às cores mais quentes, indicam então infartos novos, né, recentes, e as regiões hipoperfundidas, no caso elas são representadas aqui pela ausência de cor, representariam então infartos antigos. Lembrando que essa análise que eu acabei de fazer é extremamente superficial e incomparável ao que os médicos nucleares observam, descrevem no laudo e avaliam para a conclusão realmente do exame. Então, assim, é só para a gente entender por alto mesmo, para ver o exame de alguma forma, isso facilitar a nossa compreensão como um todo. O exame de cintilografia renal detecta função renal anormal, rejeição em transplantes, doenças do trato urinário obstrutivas e também anomalias congênitas. E a cintilografia renal, ela pode ser dinâmica ou estática, e nem sempre os dois exames, que são distintos, são pedidos para um mesmo paciente. A cintilografia renal dinâmica é realizada com petentato de sódio, que é o DTPA marcado com Tecnesse 99 metastável. Essa cintilografia é chamada dinâmica porque ela avalia o funcionamento do rim e a perfusão, ou seja, o tanto de sangue que está passando naquele órgão. Então, ela é capaz de detectar obstruções. Sendo um estudo funcional, o rim que demora mais a excretar a radiação é o mais prejudicado. Nesse caso da cintilografia renal dinâmica, o paciente tem que beber pelo menos 3 copos de líquido cerca de 30 minutos antes do exame e não é necessário fazer jejum. Depois, a gente pede para o paciente retirar as peças metálicas antes da realização da imagem e também isso já tendo esvaziado a bexiga antes de entrar para a sala. Ou seja, na hora que o paciente está deitado para a aquisição das imagens, aí sim a gente injeta o radiofármaco e inicia simultaneamente a aquisição da imagem por cerca de 60 segundos. Depois a gente lava a seringa com soro, programa a máquina e após esse tempo de aquisição das imagens, inicia-se uma outra imagem e depois de 10 minutos a gente administra então a furosemida, um diurético que a gente utiliza para este exame. Depois de 30 minutos, esse paciente esvazia a bexiga e volta para fazer uma imagem pós-micção de mais 60 segundos. No caso da cintilografia renal estática, esse exame é feito com ácido tartárico, que é o DMSA, marcado com Tecnesse 99 metastável. E ele avalia o parênquima renal, ou seja, a estrutura, a dimensão e a morfologia do rim. Esse radiofármaco acumula-se nas células renais e esse exame, a cintilografia pode ser realizada durante as infecções do trato urinário para observação de pielonefrite ou pós-infecção do trato urinário para observação das cicatrizes. O protocolo de realização deste exame, o paciente toma uma injeção do radiofármaco 6 horas antes da realização das imagens. Antes de realizar essas imagens, ele bebe 3 copos de líquido cerca de 30 minutos antes da realização das imagens, retira também as peças metálicas e esvazia a bexiga antes de entrar para a sala. E aí, o protocolo, ele dura mais ou menos 20 minutos. Ou seja, ele vai ficar 20 minutos realizando a imagem da cintilografia estática. Nesse slide eu coloquei para a gente ver uma cintilografia renal normal. A gente pode ver na primeira imagem, à esquerda, os 2 rins bem hipercaptantes, bem enegrecidos na primeira imagem. Na última imagem, e ao longo do processo, isso vai clareando um pouco. Nesses 2 gráficos que são gerados durante o exame, a gente pode observar as contagens por segundo, Então, a máquina vai validando a depuração do radiofármaco por cada um dos rins. No caso aqui, a gente pode perceber que o rim direito,
ele teve maior índice de contagens do que o rim esquerdo. Já na imagem do lado direito do slide, é uma imagem de infarto renal. Esse paciente apresentava a obstrução da artéria renal. E aí a gente pode observar na imagem, ao longo da sequência das imagens, a bexiga vai se enchendo e o rim esquerdo, que está do lado direito, né, na imagem, não demonstra perfusão pelo radiofármaco. Então, a gente pode ver que o rim direito, que é o do lado esquerdo, ele fica mais escurinho lá no início, né, na primeira linha das imagens, no centro ele está mais claro, mas o rim esquerdo, que estaria do lado direito na figura, ele nem aparece, enquanto a bexiga, que estava vazia lá em cima na primeira linha, fica cheia ao final do exame. Nesse caso de obstrução da artéria renal, pode haver coágulos interrompendo o fluxo ou mesmo a estenose dessa artéria, que é um estreitamento em consequência de aterosclerose ou de displasia fibromuscular. Outro caso que a gente capta em cintilografias renais dinâmicas é quando há a hidronefrose, que é a dilatação da pelve renal, que promove aqui um parênquima renal afilado. Isso acontece, ou pode acontecer também, por estenose da JUP, que é a junção uteropélvica. Não exclusivamente por isso, mas essa estenose da JUP causa a hidronefrose. Por quê? Porque, na maioria das vezes, essa estenose é congênita, a pessoa já nasce dessa forma. E aí não causa problema até ela virar adulta. Só que o que acontece? Ela começa a sentir dor de acordo com maior ingestão de líquido. Como ela produz mais urina e há esse estreitamento, né, da junção uteropélvica, isso faz com que a pelve renal fique dilatada, como na imagem acima, e aí a pessoa sente dor, porque é como se fosse ali uma obstrução, tá impedindo a urina de descer para a bexiga. Então, esse rim ele vai demorar mais a depurar, por exemplo, o radiofármaco, no caso do exame. Então, eu coloquei aqui um caso de exame nessas condições. A gente pode observar que na imagem, o rim direito, que está à esquerda, na verdade, assim, na primeira linha inicial, os dois estão bacanas, ó. Antes estavam mais clarinhos, receberam a injeção do radiofármaco, ficaram lá, mais enegrecidos. E aí, a partir da segunda linha e da terceira, a gente nota que o rim direito está funcional, ele estava mais escuro e ele vai clareando à medida que o tempo passa. E o rim esquerdo continua bem escuro, mesmo depois da aplicação da furosemida, que é o diurético, né, que foi utilizado nesse exame. Observando o gráfico, a gente pode perceber que a administração do diurético não melhorou a depuração no rim esquerdo, pelo contrário. Então, esse rim está demorando mais a responder, né, com a descida da urina para a bexiga. Então, ele é o rim problemático. Alguma coisa tem nele. No caso, pode ser a estenose da junção uteropélvica, causando essa pelve renal dilatada. Bom, enquanto a cintilografia renal dinâmica avaliava a perfusão no rim e detectava obstruções, a cintilografia renal estática vai então avaliar o parênquima renal, a morfologia, a dimensão, enfim. Aqui eu coloquei dois casos em que a cintilografia renal estática vai mostrar a morfologia do rim, se está tudo bem ou não. Então, no primeiro caso, a imagem mais superior à esquerda mostra o rim normal, e aí ele começa a apresentar cistos, e aí ele vira o rim policístico. A doença que é genética e progressiva e de início tardio. Então, aqui na imagem por obtenção com radiofármaco DMSA, do lado direito, a gente pode observar
que essas hipercaptações e hipocaptações, ou seja, os lugares mais brilhantes e os lugares mais escuros, dão essa ideia dos cistos nos rins. Eles não estão com aparência homogênea na imagem. Então, agora voltemos aqui para o lado esquerdo inferior do slide, onde a gente vê a imagem de um rim normal e depois a gente vê uma imagem de DMSA de um rim com pielonefrite, que é uma infecção bacteriana. Então, enquanto ocorre essa infecção, as regiões ficam hipocaptantes, tá certo? Porque está afetando a arquitetura renal, né? O parênquima renal. E aí, após a resolução dessa infecção de caráter inflamatório, acontece, parece que sumiu uma parte, né? Na terceira imagem aqui, sumiu uma parte do rim. Mas não é, são as cicatrizes renais, porque aquela inflamação provocou uma reação imune e aquela área ali, agora, é uma área de fibrose. Então, a gente pode ver também na imagem ao lado inferior aqui, rins normais e a última imagem, cicatrizes renais, que é onde tem essa hipocaptação, ou seja, a imagem fica mais clarinha. E dá para perceber nitidamente aonde que o rim foi afetado. Cintilografia pulmonar. Esse exame é indicado no diagnóstico e tratamento da embolia pulmonar, como por exemplo após cirurgias dos membros inferiores, para observar áreas dos pulmões onde não há ventilação adequada, na preparação de cirurgias pulmonares para observação da quantidade de sangue, né, que perfunde o órgão, identificar causas de doenças pulmonares não esclarecidas, como enfisema, fibrose ou hipertensão pulmonar, e também na avaliação de doenças congênitas e malformações nos pulmões. Como que se dá o exame? Primeiro, o paciente não tem que ter preparo anterior e ele é formado de duas etapas, a etapa de inalação e a etapa de perfusão. O tempo total para a captação das imagens das duas etapas é de aproximadamente 1 hora. Então, na etapa de inalação, a gente vai administrar o radiofármaco DTPA, marcado com Tecnes 99, que é o mesmo radiofármaco utilizado na cintilografia renal dinâmica. No caso de pacientes que são fumantes, também pode-se utilizar o fitato de sódio marcado com Tecnes 99M, porque ele fica um maior tempo no pulmão. Mas geralmente a gente utiliza o DTPA. Esse exame de inalação tem por objetivo avaliar a arquitetura pulmonar. E a etapa de perfusão da cintilografia pulmonar é feita com um macroagregado de albumina, ou MAA, marcado com o tecnécio 99M. Então, enquanto o DTPA é utilizado de maneira inalatória, né, o paciente fica ali inspirando, né, respirando aquele DTPA marcado com tecnécio, na perfusão, esse macroagregado de albumina é aplicado de maneira intravenosa, e aí é muito importante o cuidado com a temperatura e com o pH desse MAA, porque ele simula uma embolia pulmonar no paciente. Como assim, né? As moléculas de MAA chegam ao pulmão e causam um bloqueio limitado de alguns dos capilares pulmonares, o suficiente apenas para a avaliação diagnóstica das condições investigadas por esse tipo de exame. O tamanho das moléculas de albumina é muito importante, porque aquelas áreas no pulmão com menor perfusão vão ter menor quantidade de partículas, então elas vão ficar hipocaptantes, né? Vão aparecer como imagens frias. E aonde a perfusão é normal, as áreas serão normocaptantes ou hipercaptantes. A gente vai entender o que é isso na próxima imagem. Durante o próprio movimento respiratório, a ação enzimática degrada o radiofármaco ao longo do tempo. Essas moléculas vão caindo na circulação, são fagocitadas e degradadas. Então, eu trouxe aqui imagens do exame de inalação. A gente pode observar que realmente dá para avaliar a arquitetura pulmonar, se está tudo preservado ou não. E na parte de perfusão,
a gente observa exatamente aquilo que eu expliquei nessa imagem mais à esquerda. A gente vê que o pulmão esquerdo está apresentando um aspecto hipocaptante. A gente vê o desenho da arquitetura aqui, porém a área está fria, ou seja, a cor está mais próximo do azul, né? No caso, quando a gente fala quente, por exemplo, ou hipercaptante, a gente se refere a áreas com captação na cor amarela, alaranjada, avermelhada. As áreas mais frias são as áreas hipocaptantes, que tem menos o do radiofármaco, são as áreas de menor perfusão no pulmão. Então, aquela arquitetura está preservada, mas não está chegando sangue ali. Daí, para saber o porquê dessa alteração, o médico tem que correlacionar o histórico clínico do paciente ao exame. Cintilografia da tireoide. Esse exame auxilia na avaliação da forma e da funcionalidade da glândula tireoide que controla o metabolismo do nosso organismo. E ele pode ajudar a identificar lugares do organismo que expressem o tecido tireoide, né, sem ser a localização normal, o que a gente chama de tireoide ectópica. Também auxilia na identificação de nódulos, do hipo e hipertireoidismo, que são a diminuição e o aumento do metabolismo, respectivamente, e também na identificação de câncer da tireoide. Além disso, esse exame auxilia no planejamento da terapia com o iodo 131, que é o radionuclídeo que a gente usa para complementar, após a remoção cirúrgica da glândula, a extinção do que restar dela. Então, a gente usa o iodo 131 por via oral, porque essa glândula ela capta o iodo para a fabricação dos seus hormônios, o T3 e o T4. Esse exame, então, após a ingestão de iodo 131, a gente pode adquirir as imagens, uma com 2 horas depois, outra com 24 horas depois. Essas imagens são adquiridas, então, na gama-câmera e duram cerca de 20 minutos. E também, alternativamente, pode-se utilizar o Tecnesse 99 metastável puro, porque ele tem tropismo pela glândula, para auxiliar na definição dessas imagens, né? Então, aumentam a resolução dessas imagens. Para essa cintilografia, o paciente tem que estar há 4 horas, pelo menos, em jejum, e, por 2 semanas antes do exame, evitar alimentos, medicamentos e produtos químicos e exames médicos que contenham ou utilizem iodo. Então, eu trouxe aqui uma listinha de algumas coisas comuns que a gente utiliza e que devem ser evitadas pelos pacientes que vão fazer esse exame. Os cosméticos, a gente tem tintura de cabelo, esmaltes, bronzeadores. Nos alimentos, a gente tem peixes e frutos do mar, verduras de folhas escuras, Coca-Cola, Toddy. Nos medicamentos, os próprios hormônios para tireoide, xaropes para tosse, corticoides, complexos vitamínicos que contenham iodeto e contrastes iodados nos casos dos exames radiológicos. No dia do exame mesmo da cintilografia de tireoide, é preciso retirar todos os metais e o paciente, após o exame, tem que continuar 2 horas de jejum. Aqui eu trouxe um exame da glândula, onde a gente vê a glândula normal ao lado esquerdo e do lado direito a característica de doença de Graves, que é o aumento do metabolismo ou hipertireoidismo. A gente pode ver um aumento dessa glândula e um aumento da captação pela glândula. Bom, na detecção de nódulos, as áreas anormais captam menos radioatividade que o tecido normal. São chamadas então de nódulos frios e geralmente, nem sempre, mas geralmente são malignos. Aqui eu coloquei uma figura de nódulo frio, a glândula tireoide está ali na cor negra e o nódulo frio é a região que está mais esbranquiçada ali, do lado esquerdo. Já as áreas que captam mais radiação são chamadas nódulos quentes e geralmente são benignos. E aí,
Quando a gente encontra nódulos, a gente procede à realização da biópsia desses nódulos para confirmar a malignidade ou não. Quando a malignidade é confirmada, é realizada, então, uma cintilografia de corpo inteiro, que chama-se PCI, então, outro exame para determinar a existência ou não de disseminação da doença. Porque já que ele vai escanear o corpo inteiro do paciente, a gente vai ver se tem esse tecido tireoide em outras localidades do corpo. Linfocintilografia de mama. Esse exame consiste na marcação dos linfonodos sentinela e axilar da paciente com caneta, porque essa paciente já teve o diagnóstico de câncer de mama e já teve a indicação para realização de cirurgia. Então, este exame possibilita identificar esses linfonodos que primeiro recebem a drenagem linfática do tumor, que são os linfonodos sentinela, como a gente pode observar nesse esquema. Esse exame consiste, então, em 4 injeções intradérmicas de fitato marcado com Tecnesse 99 metastável ao redor da auréola no mamilo da paciente. Isso é feito apenas pelos médicos nucleares. E aí a paciente vai fazer uma massagem nessa região, justamente para estimular a circulação linfática do radiofármaco pelos linfonodos que vão ser captados no exame, sendo que não é necessário nenhum preparo para o exame. Nessa imagem, a gente pode observar, então, o local das 4 injeções, foram feitas ali na mama esquerda, e também os linfonodos, né? Acima, a drenagem primária nos linfonodos axilares e abaixo, a drenagem secundária para o linfonodo external. Então, a paciente está lá na cirurgia e aí retira o linfonodo sentinela. Esse linfonodo sentinela, ele vai passar por uma biópsia e o resultado dessa biópsia vai indicar para o médico se ele vai ter que retirar a cadeia axilar inteira ou não de linfonodos, já que o espalhamento das metástases nos casos de câncer de mama, ele tende a ser progressivo e ordenado de acordo com aquele esquema inicial de linfonodos que a gente viu. E daí a importância deste exame, porque a retirada da cadeia completa axilar de linfonodos causa linfedema. Esse linfedema é um inchaço permanente do braço. Isso significa que toda a defesa daquele lado do membro superior, ela vai ser retirada, o que é bem agressivo. Então, por exemplo, a paciente não pode fazer mais unha, né, porque aquilo ali pode ser uma porta de entrada para infecções. Então, isso interfere na redução da autoestima dessa paciente, na distorção da imagem corporal e na interferência até para convívio social, já que é um estigma ali de que ela teve a doença. Então é isso, gente. Espero ter ajudado de alguma forma. Estes são os principais exames realizados na Clínica de Medicina Nuclear. Eu desejo a vocês boa sorte na vida, acadêmica principalmente. Muito obrigada pela atenção. Os meus e-mails estão à disposição para qualquer dúvidas ou sugestões, assim como os comentários que estão aqui abertos abaixo do vídeo. O meu muito obrigada e até breve.